Olá, estamos começando mais um Rio à Cidade e hoje vamos conversar sobre hobbies que ajudam outras pessoas. Você pode participar, tirar sua dúvida ou enviar sua mensagem pelo telefone 2527-3025. A prática de uma atividade esportiva pode estar associada a atitudes de solidariedade e de ajuda humanitária. É o caso, por exemplo, dos amantes de alguns esportes radicais. Que esportes e que hobbies são esses que aliam o prazer da aventura à ajuda a outros seres humanos? Para conversar sobre esportes, hobbies e solidariedade, nós convidamos Ney Galvão Martins da Silva, diretor de ensino da Liga Brasileira de Radioamadores do Rio de Janeiro. E convidamos também Maurício Bueno Barbosa Barros Pinto, coordenador da GIPNet. Obrigada, Maurício, pela presença. É um prazer estar aqui. Ney, muito obrigada. Prazer é meu. A gente vai querer saber bastante como é que funciona, como é que é ser jipeiro, como é que é ser radioamador e como é que vocês ajudam as pessoas, tá certo? Ok. O que há de comum entre um radioamador e um esportista? O desejo de conhecer pessoas e trocar experiências, por exemplo? O radioamador viaja pelo mundo inteiro sem sair de casa e ainda ajuda as pessoas em momentos de dificuldades. Pilotar asa delta, mergulhar e escalar são 3 hobbies do piloto de helicóptero Leonardo. E em escalada, ele já participou de uma ação de salvamento. Quando a gente está voando, principalmente em grupo, né? Às vezes pode algum se acidentar. Normalmente a gente costuma voar com rádio e é você vendo o acidente, você comunica ao pessoal que está no solo e o pessoal pega o carro e vai resgatar a pessoa que se acidentou. Boa tarde para você, muito bem chegado aqui. Estamos aqui na presença da equipe aqui da Multirio, fazendo a matéria aí com a gente, ok? Gostaria de saber como é que estão as condições de tempo aí por Teresópolis, por favor. Roger, temos aqui um final de tarde bonito, com um vento entrando bem mais fresco do que aí para o Rio de Janeiro. QAP, QRV, QRY, esta é uma linguagem específica usada pelo Leonardo em outro hobby dele, que é o radioamadorismo. O que você já conseguiu fazer em termos de salvamento com o radioamadorismo? Olha, a gente ajuda de vez em quando em algumas calamidades públicas e tal, dá a ajuda às pessoas que estão necessitando, mas antigamente aqui precisava mais dessa atividade do radioamador, porque antes não existia celular, Nextel, então o radioamador era sempre muito mais assediado do que hoje em dia, né? Você já participou também de ações sociais, quais? Já participei de campanha de vacinação e na parte eleitoral, né, no dia da eleição. Estamos te ouvindo muito bem, ok? Inclusive, queria ressaltar aí que a transmissão tá muito boa. O radioamador, ele consegue, através do rádio e do computador, transmitir dados em uma velocidade muito alta, que sem utilizar linha telefônica, né? Não adianta nada, 5 anos dá. Positivo. Estação de radioamador normalmente tem uma bateriazinha, o consumo do rádio é pequeno, então ele consegue se manter funcionando durante muito tempo, mesmo faltando energia elétrica. Papai Yankee 1NR? Um dos termos que vocês mais usam é QSJ. E o que é QSJ? QSJ no código Q é dinheiro, né? Então a gente costuma sempre falar do QSJ e tal, e sem QSJ atualmente ninguém vive, né? O bacana disso tudo é o seguinte, primeiro são atividades que vocês adoram, por isso a gente chama de hobbies, claro, né? Tanto você, Maurício, com o jipismo, a gente diz de jipismo, não, né? Não, a gente fala em off-roader. Off-roader, né? Isso. Então não existe jipismo, mas existe jipismo, jipeiro. O termo jipeiro existe. Jipeiro existe, assim como existe off-road. A atividade nós usamos off-roader, fora de estrada, são termos que nós utilizamos normalmente. Mas o bacana dessas atividades de vocês é o seguinte, que além de causar um enorme prazer, vocês ainda são acionados para ajudarem as pessoas, não é? Mas entendendo melhor, começando a entender a questão do radioamador, você estava na nossa matéria também, não é, Ney? Vocês não dependem de energia elétrica, não é isso? Vocês podem funcionar dispensando energia elétrica. A maioria das estações de radioamador, elas têm uma bateria exatamente para, se faltar luz, uma eventual falta de energia elétrica, a estação não fica fora do ar, né? E aí o radioamador pode prestar qualquer tipo de serviço.
Agora, a gente fica... A imagem que eu tenho de rádio amador, acredito que muitos dos nossos telespectadores também, é aquele carro andando com aquela antena imensa, que fica assim, balançando como se fosse uma bandeira. É isso mesmo? É necessário ter... Quando se faz a comunicação a partir de um rádio, de um carro, é necessária aquela antena imensa? Não necessariamente, né? Hoje em dia, as antenas... foram desenvolvidas com mais tecnologia, elas são menores, né? Mas funcionam muito bem no carro, né? Então, o radioamador, ele tendo uma estação de rádio instalada no seu carro, ele pode se deslocar para qualquer lugar. Durante o deslocamento, ele está em contato com outras estações e em caso de uma emergência, uma calamidade, ele está pronto para ajudar, né? Maurício, o que é o GIPNet? A gente anunciou no programa, você como coordenador do GIPNet. O que é o GIPNet? O GIPNet, na verdade, é uma turma de amigos que são jipeiros, né? Nós começamos a nos encontrar num bar no Leblon. Antes era num posto na Lagoa, depois a gente passou para um bar no Leblon e de uma turma de jipeiro acabou virando uma turma de amigos. Uma turma que toda terça-feira se encontra e nos fins de semana nós vamos em busca de lama. Que é até o nosso lema, que é em busca do mau caminho, justamente porque a gente procura os caminhos mais difíceis para poder colocar o 4x4 em ação. Por exemplo, deixa eu mostrar as fotos, já que você falou em caminhos difíceis, você tem 4 fotos aqui que a gente vai mostrar para o telespectador. Numa vocês estão atravessando o rio, que é essa primeira aqui, não é isso? Isso aí são algumas fotos que mostram, né, todas as possibilidades de um carro 4x4, isso daí é o meu Jeep. E a gente atravessa rio, a gente passa por areia, a gente aqui passa por lama. Isso daí é num caminho que tem de areia, isso, né? Que é necessário usar a tração 4x4 e usar a caixa de reduzida do carro para ele poder se locomover na areia com maior facilidade. Aqui é o grupo, né? Vocês sempre estão em grupo, né? Nós costumamos andar em grupo porque é muito perigoso uma pessoa entrar numa trilha sozinha com um Jeep, porque tem sempre a possibilidade de ocorrer algum problema. Por exemplo, aqui tem um problema. Na verdade, a gente está só diminuindo a pressão dos pneus, que é uma técnica usada toda vez que você vai enfrentar algum terreno arenoso ou de lama, nós costumamos baixar a pressão dos pneus. Mas é interessante que quando se faça uma trilha, sempre se tenha outras pessoas, porque numa eventualidade é uma pessoa que entende mais de mecânica do que uma outra, os carros são equipados com equipamentos que permitem que carros sejam rebocados, guincho, tow bar, que é aquele triângulo que aparece na frente do Jeep. A função daquilo é permitir que o carro seja rebocado numa situação extrema. Então, um dos primeiros preceitos de jipeiro é não entrar numa trilha sozinho, justamente para poder ser ajudado caso tenha algum tipo de problema com o seu veículo. Numa dessas fotos que a gente mostrou, ficou claro que vocês se entreajudam muito mesmo, com certeza. Quer dizer, essa é uma característica, a solidariedade entre vocês. A pessoa, para ser jipeiro, a primeira coisa que ela precisa ter é um espírito de equipe muito elevado, né? O bacana de ser jipeiro é você ter a oportunidade de conhecer não só lugares que só se alcança usando um Jeep 4x4, mas também a quantidade de amigos que se faz, assim como se faz também em radioamadorismo, né? É uma coisa muito interessante da parte do jipeiro. A gente já teve ocasiões de sair para uma trilha que foi pensada que ia demorar 2 horas, nós passamos 2 dias na trilha e só saímos porque foi feito um trabalho em equipe, todo mundo se ajudando. Pois é, mas esse aspecto da solidariedade, eu ainda estou falando da solidariedade entre vocês. Certo. Também existe no radioamador, não é isso, Ney? Existe, perfeitamente. O radioamador, ele está sempre pronto, né, para caso haja uma necessidade, fornecer ajuda, né? Os radioamadores estão sempre circulando com carros, então às vezes acidentes em estradas, como já aconteceu, né, e de difícil lugar, às vezes o telefone celular não tem cobertura naquela área, então o radioamador entra em contato com os outros radioamadores e rapidamente eles providenciam o socorro que for necessário. Né? Por exemplo, você contava agora há pouco, até um pouquinho antes da matéria, você estava conversando com a gente um pouquinho antes do programa, e o Ney estava nos dizendo que no episódio, na catástrofe das Torres Gêmeas em Nova York, vocês foram acionados na época, não é isso? Nova York, com aquilo que aconteceu lá, né, ficou todo mundo traumatizado e desesperado. Então a maioria correu para os telefones, o que causou o caos, né? O telefone não funcionava, o sistema não suportou tantos usuários. Então, os radioamadores, né, de Nova York se formaram, né, na rede de emergência e fizeram a
a ajuda necessária para tentar minimizar o problema, né? Uma outra coisa que eu não sei se as pessoas têm conhecimento é que o radioamador é considerado reserva das Forças Armadas. Está correto o que eu estou dizendo? E da Defesa Civil também? Exatamente. Vocês podem ser acionados, então, em situações de emergência. Exatamente. É normal que aconteça isso? É normal. Tem um cadastro, né, onde tem todos os radioamadores que fazem parte da Rede Nacional de Emergência e caso haja necessidade, imediatamente nós estamos prontos para atender. Pois é, e eu queria que vocês explicassem agora sim, já falamos da solidariedade de vocês, entre vocês, desse espírito de equipe, entre os radioamadores, entre os jipeiros, mas vocês são bastante acionados, não só nesse caso, que a gente acabou de citar, dos radioamadores, mas vocês também, né, os jipeiros são acionados em situações de emergência, não é mesmo, Maurício? No caso do radioamador, ele já tem esse preceito, né? Eles já estão predispostos a serem acionados porque já está isso, vamos dizer, de certa maneira já esperam por Faz isso. Faz parte do, digamos assim, do estatuto, ainda que informal deles, né? Exatamente. No caso de nós não temos nenhum tipo de, vamos dizer, de obrigação, não é exatamente uma obrigação, mas nenhuma formalidade quanto a isso. É uma questão mais de princípios. Por exemplo, a gente estava conversando também antes do programa, em janeiro houve uma chuva muito forte lá em Angra dos Reis. Então, eu estava ouvindo o rádio naquela ocasião, e quando soube da situação que eles estavam passando lá, eu imediatamente acionei uma porção de amigos jipeiros, e em menos de 2, 3 horas nós já tínhamos chamado um grupo de jipeiros que saiu de Copacabana e foi para Angra dos Reis, e foi muito importante porque os jipes puderam passar em lugares que os outros carros não estavam passando, então puderam levar pessoal dos primeiros socorros para atender a população que naquele momento estava passando dificuldades muito sérias em vista da falta de socorro, porque os carros normais não estavam conseguindo chegar nos locais mais atingidos. Eu gostaria de agradecer que nós recebemos do Antônio Carlos, do Marcos Paulo Reis, da House Center Flores, uma corbeia lindíssima pela comemoração que nós tivemos na última semana das 500 edições do Rio à Cidade. Agradeço em nome de toda a nossa equipe, em nome da Multirio. Obrigada ao Antônio, obrigada ao Marcos. No próximo bloco vamos saber como funciona a comunicação entre os radioamadores. Até já! Estamos com o Rio à Cidade, hoje conversando sobre hobbies que ajudam. Estão aqui conosco o Ney, radioamador, e Maurício, jipeiro. Vamos falar da comunicação entre os radioamadores? Como é que funciona isso, Ney? O que é preciso para ser radioamador? É coisa muito séria, tem estudo, há uma série de preceitos, não é isso? Vamos explicar isso para o nosso telespectador. Exatamente. A Associação de Radioamadores do Rio de Janeiro, a Labre, tem um convênio com a Anatel, onde nós lá elaboramos e aplicamos as provas para quem quer ser radioamador ou quer mudar de classe. Provas de quê, Ney? As provas são as seguintes, são para a classe iniciante, a classe D, né, que são 4 classes de radioamador. Para a classe iniciante, as provas são de legislação e técnica e ética operacional. Bacana, quer dizer, tem ética operacional também. Exatamente, tem que saber, né, e as provas, o candidato tem que acertar metade cada uma, né. Já para o radioamador classe C, ele tem a prova de legislação, técnica e ética operacional, radioeletricidade e telegrafia, né, que é o CW, né. Para o classe A, a mesma coisa, sendo que para o classe B e para o classe A a mesma coisa, sempre que o número de acertos... Lembrando para o nosso telespectador que classe A e classe B são classes mais elevadas. Exatamente, classe A e classe B, o número de acertos é maior, né, porque o classe A, o radioamador classe A, ele vai ter muita facilidade de fazer contatos com estações de radioamadores pelo mundo inteiro. Então, ele precisa estar preparado, saber muito da legislação e saber como conversar e como se portar, né? Representando o Brasil, nesse caso. Né? Exatamente. Existem assuntos que não podem ser veiculados por radioamador? Assuntos ligados à religião, política e coisas, assim, muito polêmicas, né? Porque tem pessoas que têm pensamentos radicais, então isso aí geraria problemas, né? Então, esses assuntos não se deve fazer. E quem quiser ser radioamador, a gente vai logo avisando para o telespectador anotar, se quiser. Quem quiser ser radioamador, ou participar do grupo, ou aprender a ser radioamador, você deixou conosco o telefone e o site, não é isso? O telefone da associação, o site, né? Que, aliás, nós estamos colocando agora. Liga Brasileira de Radioamadores Rio de Janeiro, ali o site, não é isso? Exatamente. E o telefone. Exatamente. Então, a pessoa se inscreve e faz a provinha lá com a gente. Tem todo o material lá, as apostilas para estudar, tudo direitinho, não tem como
e venha a ser um radioamador. De 10 aos 100 anos pode ser um radioamador. Ah, isso é bom, não tem idade não máxima, tem idade, não tem, mínima 10 anos, porque... exatamente. Né? Até para poder fazer o curso, exatamente, né? Exatamente. Agora, jipeiros, Maurício, o que é preciso para ser um jipeiro? Onde é que vocês se reúnem? Que tipos de jipes são admitidos? Explica tudo pra gente. Olha, não existe nenhum tipo de restrição quanto a tipo de jipe. O que a gente costuma responder esse tipo de pergunta é que antes da pessoa comprar um jipe, ela tem que estar bem certa do que ela quer do jipe. Então tem pessoas que preferem fazer passeios que não exijam muito do carro. Então compra o que a gente chama de SUV, né, que é um utilitário esportivo, né, que não é um carro que se usa em trilhas como essa que a gente mostrou aqui as fotos. Quando a pessoa está mais disposta a colocar o carro na lama, passar o dia inteiro coberto de barro, a gente indica comprar um carro, né, que vai ter um custo um pouco maior, porque a pessoa vai ter que equipar esse carro, vai ter que colocar pneus especiais, mas na verdade não tem nenhum tipo de exigência para ser um carro com tração nas 4 rodas e de preferência uma caixa de marcha reduzida, está apto para passear com a gente. A única coisa que a gente sempre gosta de lembrar é que o melhor Jeep é aquele que você olha e ele pisca para você, é o que a gente costuma dizer no meio jipeiro, né? Então, aquele que pisca para você... Amor à primeira vista? É mais ou menos isso. Por exemplo, tem pessoas que curtem os jipes mais antigos, que são os jipes Willys, que é o meu caso. São jipes muito antigos, mas nesse caso a pessoa tem que ter uma certa queda por mecânica, é um carro que exige um cuidado bem maior, dada a idade dele, dado algumas condições que o carro exige que você tenha um cuidado maior. Tem carros mais modernos, né, carros importados, que exigem menos conhecimento de mecânica, mas têm um custo mais alto. Na verdade, o que faz um carro ser preferido pela pessoa é quando o carro pisca para aquela pessoa. Né? Os clubes de jipes costumam fazer parte da Defesa Civil das cidades? É normal ser assim? Não normalmente. O que acontece é que entre os jipeiros você tem pessoas de todas as profissões. Então, há entre nós muitas pessoas que são médicos. Inclusive, um grande amigo meu, ele é médico socorrista, ele é especializado em prestar primeiros socorros, ele é jipeiro também, ele anda com a gente. E sempre que ele vai com a gente, ele leva o equipamento dele, porque a gente nunca sabe a situação em que vai ser necessário um atendimento médico, que necessite de equipamentos, né, de primeiros socorros. Então ele sempre leva. Nós temos militares, nós temos bombeiros entre nós, temos associações que nos procuram para que nós estejamos também à disposição, instituições que são estaduais, civis ou não, que procuram a gente também. Então, entre jipeiro tem de tudo. Pois é, e para procurar vocês, a gente já deu aqui o endereço eletrônico, a gente já deu, quer dizer, o site, o telefone do Ney, dos radioamadores, e no seu caso, como é que você entra em contato com vocês? No nosso caso, da nossa turma, tem várias turmas de jipeiros no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Tem uma lista que a gente chama de Jeepnet, que é uma lista que integra. A gente está colocando agora no ar, jeepnet.com. Isso, e são sites que a pessoa vai entrar lá e vai ter vai ser direcionada para a lista Jeepnet, e vai participar do nosso grupo, que é onde a gente troca mensagens sobre Jeep, sobre mecânica, sobre passeios que nós fazemos. A pessoa pode entrar na Jeepnet, no caso do Rio de Janeiro, a Jeepnet RJ. O que eu queria saber também é que tipo de atividades... nós falamos aqui do socorro, dos hobbies que ajudam, vocês, sabida e claramente, exercem e têm hobbies que ajudam, mas o tipo de ajudas que vocês prestam? Você já falou, no caso do radioamador ficou claro para a gente, não é, Ney? Quer dizer, quando você tem situação de calamidade e que não funciona o sistema de comunicação, vocês entram em ação. No seu caso, você exemplificou em Angra dos Reis, na última enchente, a prefeitura local, o governo local entrou em contato e vocês foram lá, os jipeiros foram para lá. Em que outras situações vocês se encaixam nesse aspecto que a gente quer frisar hoje da solidariedade e da ajuda? Isso. Olha, como a coisa mais importante do jipeiro é a solidariedade, o jipeiro normalmente participa de campanhas de vacinação. Na campanha da vacinação da paralisia, campanha da gotinha, os jipeiros participaram em massa. Tipo, fazendo o quê? Buscando crianças que estão em locais inacessíveis, facilitando? Como é que é isso? Esse tipo de coisa, entre os jipeiros tem muita gente que tem preparo para aplicar vacina, né? Esse tipo de coisa. Cada gotinha era a gotinha mesmo, mas entendi. há médicos... a vacina mesmo, não é transportando a garotada? Não. Pessoas que foram com os seus carros aos locais de difícil acesso e participaram efetivamente da campanha aplicando as vacinas, né? A vacina antirrábica, e nós também temos, né, normalmente todos os grupos de jipeiro participam de instituições de caridade. A gente, no final do ano, todo ano, a gente procura receber donativos, a gente recebe doações em dinheiro, em alimento, e a gente vai para lugares de difícil acesso para fazer essa distribuição. No ano passado nós fomos a Guapimirim, foi uma festa muito bonita, e esse ano a gente vai provavelmente a Mendes ou Miguel Pereira, e a gente junta
a atividade de distribuir donativos, de ajudar as pessoas e também fazer a nossa brincadeira, que depois a gente vai para uma trilha, depois faz um churrasco. Então é uma atividade bem gostosa. O Oswaldo, gente, de São Gonçalo, faz a seguinte pergunta para você, Ney. Qual é a diferença entre rádio amador e rádio pirata? Rádio pirata é o rádio que não tem ainda licença para operar, né? É considerado rádio pirata, entendeu? Certo. Como também chamam de clandestino, né? Então o rádio amador, por ser rádio amador, ele já tem uma licença dada pela Anatel, que é o órgão do governo, para poder... Exatamente o oposto da rádio pirata Exatamente. e do Exatamente. radialista pirata. É completamente Exatamente. diferente, não é isso? Exato. Tá certo, Oswaldo? Acho que ficou bastante claro para você a diferença, não é isso? Existem outros hobbies, outros esportes e hobbies que ajudam. A gente pode citar a vela, asa delta, que a gente viu na nossa reportagem, não é mesmo? Ele faz asa delta e é rádio amador também. rádio amador também. Existe o montanhismo, o alpinismo. E existem pessoas que exercem duas atividades dessas ao mesmo tempo, 2 esportes ou hobbies ao mesmo tempo. É verdade que vocês dois estavam conversando antes do programa e ele já conseguiu te convencer a ser rádio amador, Maurício? Não, o trabalho dele foi fácil, porque eu sou de família de rádio amador. Meu pai foi rádio amador durante muitos anos, já tinha uma queda. A gente no Jeep usa rádio, mas a gente usa a faixa do cidadão, que é uma faixa de 11 metros, que não é uma coisa tão organizada como o rádio amador, né? Isso aí o Ney pode até falar um pouco mais, mas com certeza ele já me deu o gás que estava faltando para eu voltar a operar na frequência de rádio amador. Agora, o contrário também já aconteceu? Na verdade, você já está convencido a ter um Jeep também ou não? Me despertou interesse, né? Porque é muito legal, né? Você poder estar num Jeep e entrar por umas trilhas, lugares assim bonitos, né? Até uma integração entre rádio amadores e jipeiros é uma coisa muito importante, porque muitas vezes pode ser uma situação hipotética. Um rádio amador recebe uma solicitação de socorro para alguém que esteja num local de difícil acesso, pode acionar. Os radioamadores também participam muito quando acontecem os processos eleitorais. Eles estão sempre participando, são convocados. Explica para a gente por que e de que forma. Para poder viabilizar, alguma junta solicita, através de uma juíza solicita, precisamos de tantos radioamadores. Então eles vão, improvisam as estações e fazem parte do processo eleitoral, ajudam também. Porque nós temos um colega nosso aqui da produção do Rio a Cidade, que estava contando para a gente um pouco antes do programa também, que ele conseguiu um emprego, chegou a conseguir um emprego, exatamente porque era rádio amador. Quer dizer, de repente tem esse aspecto também. Agora, uma curiosidade que a gente tem, você falou que nas classes mais elevadas, A e B, você se comunica com o mundo inteiro. Com o mundo inteiro. Em que língua? Normalmente, a língua mais usada é o inglês, né? Agora, a gente fala um pouquinho também de espanhol, de francês. E o código Morse, por exemplo, ele entra quando não se fala nenhuma língua, só se falam línguas que não se comunicam. O código Morse funciona, né? Você pode falar com radioamador de qualquer país através do código Morse, que é uma língua universal, né? Agora, existe penalidade? Você falou que vocês têm uma autorização da Anatel. Exatamente. Existem radioamadores que funcionam sem essa autorização e há penalidade para isso? Se eles funcionarem sem autorização, eles não são radioamadores, entendeu? São pessoas que estão usando rádio de forma ilegal, e isso, inclusive, é crime. Mas a gente procura, sempre que encontra uma pessoa que ainda não está habilitada como radioamador, a gente procura conversar com ele e mostrar como é fácil para se tornar um radioamador, né? Então a gente consegue com isso trazer sempre novos colegas que vão acabar fazendo parte da família radioamadorística, que é no Rio, no Brasil e no mundo, né? Já acontece de você às vezes conhecer uma pessoa por rádio num outro país e por ocasião de você ir naquele país, você telefona para ele e a pessoa dá toda a assistência que você precisa. Ou seja, vocês têm esse encontro pessoal. Exatamente. Saindo da comunicação exatamente. radiofônica, não sei se a gente pode colocar em circuito rádio, e vocês têm essa comunicação pessoal. E quando a gente chega lá, vê o colega muito entusiasmado de conhecer uma pessoa que conheceu através do rádio, né? Muito interessante isso também. No caso do Jeep, vocês se encontram, você já disse, quer dizer, na verdade, o pressuposto da atividade de vocês é se encontrar, né? Vocês se encontram fisicamente, o bacana é isso, né? Acaba que em algumas situações a trilha é desculpa para a gente se encontrar na terça-feira para tomar cerveja e contar mentiras, né? Muitas vezes ocorre isso, mas o bacana é que nesse meio a gente faz muitos amigos, muitos mesmo. A gente está aqui com um homem, o Ney, que é radioamador, você é um homem, e as mulheres, elas não entram
nesse hobby que ajuda do radioamadorismo e do jipismo? Estou inventando o jipismo, não, né? Estou inventando, esse tema eu né? não conhecia não, mas Tá acho que não tem problema não. Mas eu tenho notado, eu que aplico as provas lá na associação, eu tenho notado que a presença das mulheres tem sido grande. Elas estão voltando a aparecer, a se tornarem radioamador. Tenho visto um grande número de mulheres. E não tem nada que contraindique mulheres jogam futebol. Não, No caso do Jeep. Em termos de jipeiro, há muitas mulheres dirigindo, dirigem muito bem, melhor que muito marmanjo. Nós é que só convidamos homens, mas existem muitas mulheres. Não, existe, Não tá com certo. certeza. Lá na Jeepnet a gente tem uma porção de meninas, né? Mulheres que pilotam muito bem, tem seus jipes lá, cuidam, metem a mão na graxa e trabalham direitinho. Tá ótimo. Muito obrigada, Ney, pela sua presença aqui no Rio Cidade. Eu que agradeço a Parabéns oportunidade. pelo trabalho. A você também, Foi um Maurício, prazer, muito obrigado obrigada. pela oportunidade. E parabéns, sobretudo, por esse trabalho solidário que vocês exercem paralelamente ao prazer. Muito obrigada. Chegamos ao final do Rio Cidade, conversamos hoje sobre hobbies que ajudam. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.